Boa noite, boa noite. Boa noite, amigos e amigas do canal Homem do Espaço. Boa noite. Só tá KSP Brasil. KSP Brasil, boa noite, KSP Brasil. Me digam aí se está me ouvindo direitinho. Vamos começar. Vamos ver se vai chegar mais gente. Atenção, gente, atenção, atenção. Se a minha internet cair novamente, como vocês sabem, né? Que ela tá me dando canseira. Se cair novamente, eu gravarei esta aula e colocarei, disponibilizarei no canal oficial do Homem do Espaço. Show de bola. Eu vou começar de uma vez, só para o KSP, e depois aí o pessoal que quiser veja na versão gravada, correto? Na versão gravada. Qualquer coisa a gente me chame no WhatsApp, qualquer coisa me chame no privado, no WhatsApp, para me informar se a conexão cair. Muito bem, então vamos começar. Deixa eu ligar aqui. Bem, pessoal, mísseis e satélites militares de alerta. SBIRS. Olha só, eu falarei sobre alguns mísseis, algumas capacidades de lançamento militar de alguns países, considerados países ameaças ao Ocidente, né? Por mais que o Ocidente hoje esteja frouxo, né? Não tenha mais, como na época de Ronald Reagan, não tenha coragem de enfrentar as ameaças terroristas, etc., eu vou passar aqui um painel geral de setorizado, tá? Não é nem um painel geral, estou falando besteira, né? É um painel setorizado sobre alguns mísseis estratégicos relacionados ao assunto satélites militares, especificamente o sistema SBIRS, SBIRS, que é cujo exemplar mais recente foi lançado há pouco mais de 2 meses, até o Homem do Espaço transmitiu, junto com o Space Today, o lançamento de um SBIRS por um foguete americano, colocando em órbita um desses satélites de alerta antecipado, certo? Bom, vamos lá, olha. Temos aqui um mapa aqui que eu coloquei, um mapa representativo, tá, das capacidades de lançamento, sistemas de ataque militar, sistemas de ataque por meio de mísseis dos mais variados tipos, tá, dos mais variados tipos, superfície, e superfície área, etc., e intercontinentais também. Não estão relacionados aqui os mísseis dos Estados Unidos, França e etc., tá? É apenas uma referência à capacidade de detecção, de lançamento de foguetes militares, de foguetes balísticos ou estratégicos, relacionados com a capacidade de observação dos satélites ocidentais americanos, mais especificamente falando, do sistema SBIRS, SBIRS. Perfeito? Então, nós temos aqui, não sei se a qualidade da imagem vai estar suficientemente boa, temos aí, aqui na parte de cima, em cima à esquerda, Czech Republic e a Eslováquia, a República Tcheca e a Eslováquia, que formavam antigamente a Tchecoslováquia, tem baterias de SS-21 de fabricação soviética, SS-23, adaptados para uso, né, local, e a bateria Frog 7, a bateria, na verdade é uma bateria, na verdade é um carro transportador, uma das suas versões é um carro transportador com o foguete Frog 7. Se vocês quiserem procurar, Frog 7 não é um foguete grande, é um foguete pequeno, se nós formos comparar com os foguetes que a gente está acostumado a ver nos vídeos do Homem do Espaço, foguetes lançadores de veículos espaciais, né? A Hungria tem baterias de Frog 7, a Líbia
tem baterias de Scud e Frog-7. Lembrando, gente, como vocês podem ver no rodapé, que esse é um gráfico da Aviation Week and Space Technology de 1997, faz muitos anos, 20 anos. Porém, os números são representativos ainda hoje, tá? São números representativos, mas tenha em mente que já é um valor, é uma análise defasada, tá? Mas ainda é representativa sobre o aspecto que nós vamos estudar. Israel tem o foguete Lance, Jericó 1 e 2, aqui está escrito Jericó, né? Não é Jericó, é Jericó, tá? Das muralhas de Jericó. O Egito, que durante muito tempo esteve alinhado com a então União Soviética, ganhou desde os anos 60 com Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat, baterias de Scud-B e Frog-7. O Scud é um foguete soviético desenvolvido logo no início do programa de foguetes da então União Soviética, por Sergei Korolev e sua equipe, tá? E outras equipes também, como, por exemplo, o OKB-456, o Laboratório de Dinâmica dos Gases de Leningrado, etc. O Scud é um parente direto do R-7, que deu origem ao Vostok e ao Soyuz, perfeito? Deu origem ao Vostok e ao Soyuz. Então, o Scud, as baterias Scud, são a pré-história do desenvolvimento de vetores lançadores da União Soviética. Eu falo bateria Scud, mas na verdade o Scud é lançado unitariamente por um veículo de transporte, tá? Não é uma bateria como, por exemplo, a Katyusha e etc, né? Estou trazendo um exemplo lá de 50 anos atrás. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Alô, alô, deixa eu ver vocês aqui. Queria saber se o som está bom e eu vou dar boa noite aqui, desde o KSP já estava aqui. Ricardo Brunialt, boa noite. Dino Grande, Dino César Manzuti, boa noite. Queria, gente, que vocês compartilhassem. KSP, Guilherme e Roberto Samurai. Muito obrigado, gente. Obrigado pelas palavras. 10 assistindo, quantos likes? 9 likes. Tem um aí que está assistindo sem dar like. É o Juan Patrick que entrou agora. Juan, dá um like aí, cara. Tem que ter 10 assistindo e 10 likes aí. Continuando, gente. Continuando aqui. Continuando com o nosso slide. Tomara que eu não perca tomara que eu não perca o fio da meada aqui do slide. Espera aí. Espero que esteja aparecendo, dá para vocês aí direitinho. Está aparecendo, que você sabe que ao vivo é difícil, né? Ao vivo é outra coisa. Lembrando, gente, se a minha conexão cair, vocês sabem que a conexão aqui é ruim. Se cair, logo em seguida eu gravo o vídeo e disponibilizo no canal principal. Bom, então nós temos aqui no Iêmen baterias de Scud, Frog. Na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos temos baterias remanescentes de CSS-2, Scud-B, etc. Tá? Lá em cima à direita, FSU, Former Soviet Republic, Soviet Union Republics, baterias de SS-21, Frog-7, Scud-B, tá? E CBMs controlados pela Rússia e os balísticos lançados de submarino, tá? Como eu estou falando, esse aqui é uma legenda antiga, tá? Já tem 20 anos, serve como exemplo. Coreia do Norte, que é um dos temas da nossa live aqui, tá? Uma nação que representa perigo às democracias ocidentais, né? Se elas tivessem coragem, não representaria, né? Mas a Coreia do Norte é sustentada pela China. A Coreia do Norte só existe como nação, só existe como aquele governo ditatorial e digno de George Orwell. Ele só existe por conta das graças da China. Se não fosse a China, não tinha Coreia do Norte, já desde o fim da Guerra da Coreia, né? Continuando, gente, continuando. A capacidade de alcance a partir do lançamento em território iraniano. Irã, Coreia do Norte, duas nações que a gente vai falar com talvez mais ênfase aqui nessa pequena aula. Baterias de Scud e de outro tipo de foguetes, tá?
Fateh, ou Fateh, Scud-C, que menos alcance, Sahab, Sahab 3 e o Sahab 3B, tá? A variante do Sahab 3, tá? E temos aqui o, o, o alcance dos foguetes, desse tipo de foguete, o raio de alcance do Fateh, o Fatah 110 e Scud do modelo B, 300 quilômetros em roxo, tá? Verdinho, o alcance do Scud-C, tá? Isso aí uma mancha colocada aí com alcance do Scud a partir do Irã. Vocês estão vendo que parece ser muito grande esse raio de ação dos foguetes do Irã, dos foguetes militares do Irã. Atenção, não vamos falar aqui de modo detalhado dos foguetes atuais do Irã, inclusive com capacidade orbital. Não, não vamos. Então, com relação à instalação da bateria de lançamento junto às bordas do Irã, você tem aí esse alcance, como o alcance do proposto novo veículo de combustível sólido, tá? E ao Sahab 3, tá, do Irã, supõe-se uma capacidade de 2.000 quilômetros de alcance. Perfeito? É bom lembrar que o fato de você ter um foguete que é capaz de colocar satélites em órbita não quer dizer necessariamente que você tem capacidade de atingir um outro país inimigo por ataque de ICBM, de míssil balístico intercontinental. Por quê? A precisão de lançamento de um ICBM para ele acertar uma cidade com a precisão desejada é complexa. E, por incrível que pareça, você colocar um satélite numa órbita pré-definida é mais, entre aspas, simples do que você acertar um alvo terrestre. Você pode ter que acertar um alvo terrestre e evitar outros alvos, né? Então, é uma coisa mais complexa. Então, o poderio militar do Irã, a partir de Teherã, tá? Com foguetes intercontinentais ou foguetes de alcance intermediário, nós temos ICBMs e IRBM. ICBM e IRBM são os ICBMs, são os Intercontinental Ballistic Missile, os mísseis balísticos intercontinentais, e o IRBM, IRBM, são os mísseis balísticos de alcance intermediário, intermediate range, tá? Só para lembrar a vocês que o Atlas que nós conhecemos hoje o Atlas de hoje não tem nada a ver com o Atlas original, mas o Atlas que lançou os veículos espaciais Mercury Atlas, ele ele era um veículo de lançamento militar, um veículo balístico intercontinental. Podia ser lançado de um continente para outro continente, no caso do continente americano para o continente euroasiático, passando não para o leste-oeste, oeste-leste, passando pelo norte, bombardeio pelo norte. Também havia a opção de se lançar pelo sul, mas a opção ideal, a opção padrão é pelo polo norte o ataque. E o Atlas, por exemplo, o Titã que lançou a Gemini, o R7, R7A, que deu origem, como eu falei, ao Vostok, ao Soyuz de hoje em dia, tá? Soyuz, não chame Soyuz de R7, o Soyuz não é R7, R7 é o foguete original, que de parentesco com o Soyuz tem o fato de ser o avô do Soyuz e a forma geral, tá? A planforma, mas o foguete hoje é diferente. O desenho é semelhante, como eu falei, a planforma, mas a construção do veículo e o sistema estrutural é uma coisa diferente. Claro, mantém-se o parentesco, obviamente. O R7, como eu volto agora a falar, ele era um míssil de alcance, o R7A, que foi dotado da cabeça nuclear, ele era um foguete intercontinental. E o Thor, o Júpiter, tá, americano, procurem depois Thor com TH, igual o Thor, Deus do Trovão, e o Júpiter, tá, eram foguetes IRBM, tá, IRBM. O R1, R2, R3 dos soviéticos eram foguetes de pequeno e médio e alcance intermediário, perfeito? E o R7 foi o primeiro míssil balístico
intercontinental dos soviéticos. Depois os soviéticos criaram um míssil balístico, depois um monte de mísseis balísticos, tá? Como o RT-2, o R-9, etc., que eram foguetes ou de alcance intermediário ou alcance balístico intercontinental. Então, aqui o Irã é capaz de atacar bases, supondo-se que ele tenha a capacidade de lançamento imediata com Scud-C, Sahab, etc., de alcançar até metade da Europa Oriental. E com foguetes intercontinentais, obviamente, alcançaria o continente americano, tá? Os locais com cruzinha são países que têm capacidade de interceptação por meio de caças de defesa, perfeito? Vamos lá. Bom, o Sahab 3, tá? O Sahab, meteoro, ou meteoro, ou estrela cadente, tá? Farize, tá? É derivado do míssil Nodong dos norte-coreanos. Por isso que eu estou fazendo a ligação satélite de alerta antecipado com Irã e Coreia. Tá? O Sahab 3, perfeito? Lançado de superfície, numa mesa de lançamento, a exemplo do Scud, tá? Numa pequena mesa, numa plataforma, como vocês estão vendo, semelhante ao lançamento do Redstone, que também era um foguete de alcance intermediário, lembra, Redstone, tá? E com um alcance estimado em 1.350 a 1.600 quilômetros, carregando de 1 tonelada, 760 quilos a 1 tonelada de carga útil, ou seja, uma bomba, tá? Uma bomba, um dispositivo, artefato nuclear. Uma pequena comparação aqui de mísseis cruise, tá? De alcance. Mísseis cruise, vocês sabem, são aqueles mísseis alimentados por uma turbina, tá? Podem ser lançados por um foguete de sólido de auxílio à decolagem, mas o movimento deles, uma vez postos em movimentos, eles vão voar com um motor de alimentação externa, um motor turbojato, tá? E aqui os alcances em quilômetros do Scud-B, o SS-23, tá? Derivado, o Scud-C, o Hal Hussein, o Nodong, o Nodong da Coreia do Norte, o chamado CSSX-5, CSSX-3 e 4, etc., de produção chinesa, tá? Lembrem-se que CSS é Chinese Surface, tá? Antigamente, o Departamento de Defesa americano não sabia a designação dos mísseis intercontinentais soviéticos. O RT-2, o R-9, o R-7, etc., não sabiam esses nomes não eram conhecidos no Ocidente. Então, eles chamavam de SS, superfície, os mísseis intercontinentais deram o nome de SS. Por exemplo, o R-7 soviético, que derivou o Soyuz, ele chamava SS-6 sapwood, um tipo de madeira. Os foguetes intercontinentais soviéticos, todos tinham nomes iniciados com S, perfeito? É parte da antiga denominação maneira ocidental americana da OTAN de classificar os aparelhos de ataque do bloco do Pacto de Varsóvia. Como eles não tinham um nome, eles começaram, não tinham o nome correto, o nome de serial, o nome de fabricação, eles inventaram uma nomenclatura. Então, o SS em um número, SS-em um número, referiam-se aos foguetes intercontinentais. Então, o SS-4, que é o foguete, o R-12, o SS-5, R-14, depois o R-16, como sendo o SS-9 Scarp, etc., etc., são foguetes denominados com essa denominação no Ocidente, porque não havia o conhecimento da nomenclatura soviética, a nomenclatura original. Da mesma maneira que caças começam com F, o MiG-25, o MiG-21, Fishbat, o MiG-25, Foxbat, morcego raposa, o MiG-29, Fulcrum, tá? O Su-27, Flanker, tudo com F. Aviões de transporte com M, de bombardeiros com B, etc. Bom, não vamos nos alongar nisso.
Nodong. O Nodong é o seguinte, Nodong, lembre-se, Nodong foguete construído na Coreia do Norte, com base em equipamento soviético dos anos 50 e 60, fornecido a eles, a princípio, na Guerra da Coreia. Então, nós temos o Scud A e B e C, convertidos no Nodong A. Esse desenho que eu coloquei é do Charles Pevic, não está perfeitamente idêntico, não, tá? Mas ele serve como comparação, tá? E a gente tem o Scud sendo lançado de uma plataforma móvel. É bom lembrar que os foguetes militares podem ter versões lançadas por plataformas móveis e outras versões lançadas por plataformas estáticas, tá? Então, olha só, Coreia do Norte, recebendo auxílio de China e principalmente União Soviética, começou a desenhar e fabricar seus foguetes a partir de equipamento utilizado nos anos 50 e 60 por essas nações. Nodong, Gaoi-2, Shahab, tá? Todos derivados do primeiro Scud B, C e suas variações, tá? Então tem aqui só um desenho conceitual, tá? Esse tipo de foguete coreano e depois, como eu estou dizendo, utilizado nesses outros países, Irã e etc., é um foguete de propelente líquido, tá? Propelente líquido, com 2 tanques. Vocês podem perceber que ele tem 2 tanques, um para o tanque de propelente de combustível, outro de oxidante, com um intertanque, tá? É a ligação de um tanque com o outro, digamos, é uma saia que suporta a base do tanque de cima com o teto do tanque de baixo. Na parte inferior, nós temos o engine bay, tal como qualquer foguete que a gente conhece, a baia de motor, as aletas. Daí vocês podem ver que ele trafega por uma grande parte do seu voo dentro da atmosfera e precisa de controle ativo. E ele tem aletas, tal como o V2, tá? Ele tem aletas de controle no jato, aletas de grafite, de controle no jato do foguete, perfeito? É um foguete de, segundo as estimativas aí, porque isso aí pode variar de acordo com a produção, até 16 metros de comprimento, tá? Então, com essa ameaça toda, das quais estamos vendo aqui variações do Nodong A, com vários tipos de cabeça nuclear e etc., tá? Nodong B já adaptados para lançamento em submarino e etc., e aqui o RSN-25, ou também SSN-6 na nomenclatura ocidental. SSN são os mísseis lançados de submarinos, lançados de navio, tá? No caso de embarcações, né? No caso, submarinos, perfeito? Mais uma ameaça ao Ocidente. O Sahab 4, o que se imaginava do Sahab 4 poderia ter apontado para o norte, tá? De 1.350 a 1.600 quilômetros, tá? Uma variação do Nodong, capaz de atingir 1.350 a 1.600 quilômetros, tá? Levando 1.158 ou 550 quilos, né, de uma cabeça nuclear, perfeito? E também a versão do Taepodong. Taepodong TD1 na verdade, é o veículo que é a base de desenvolvimento dos mísseis lançadores de satélites da Coreia do Norte. Então, se você vê qualquer um daqueles lançadores da Coreia do Norte, como, por exemplo, o unha, escreve-se unha, certo? UNHA. O unha-3, por exemplo, ele é uma derivação do Taepodong, tá? Sahab 3D, derivado do Taepodong, etc., tá? Pelo Irã, que também produz o Sahab 4. Então, todo o sistema de ameaças, perfeito? Contra os países inimigos do Irã no contexto ali do Oriente Médio. Então, é bom lembrar
que aquela região ali, o Oriente Médio, e por extensão, né, indo mais para o Oriente, né, o Irã, o Iraque já está menos capacitado, obviamente, né, em vista da guerra síria também, guerra civil, etc. Mas Irã, mais para lá, a Índia com o Paquistão, e aí como base também da nossa conversa aqui, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, sempre em Rússia, etc., formam um cinturão muito sensível com relação a atritos militares, né? E aqui tem uma comparação desses mísseis do Oriente Médio, tá? Com inclusive as concepções de lançadores do Paquistão. Perfeito? O Paquistão tem um grande repositório de mísseis, perfeito? Principalmente em contraponto à Índia, perfeito? E uma comparação com os Minutemen, tá? Os Minutemen dos Estados Unidos e os SS-1329, o START, o START-1. START e START-1 são foguetes que foram utilizados até alguns 10 anos atrás para derivar lançadores de satélites soviéticos russos por combustível sólido. Perfeito? Então, temos aqui algumas deles. Depois eu vou disponibilizar isso aqui para o pessoal, para vocês poderem dar uma olhada, tá? Então, são os mísseis balísticos do Irã, tá? Mísseis móveis, mísseis lançados de plataformas móveis, plataformas fixas, etc., tá? Dos veículos Mushak, Sahab, Gadr, o Iris, o KH-55, ele é um derivado do foguete soviético, tá? E o Sahab 5 e 6, os propostos. O maior alcance de um veículo proposto pelo Irã, que ainda não foi atingido, é 10 mil quilômetros, tá? Pelo Sahab 6, que seria uma derivação do Taepodong. Daí a preocupação americana com os coreanos construindo foguetes e lançando satélite. Lembrando que o coreano não teve ainda uma missão de satélite totalmente bem sucedida. Tá? Programa de mísseis do Irã, tá? Só aqui uma visão geral aqui de Sahab, Nodong, tá? Comparação com outros, Sahab 4, as variantes do Scud convertidas no Iris, perfeito? E aqui algumas variações, depois eu coloco isso no Face do Homem do Espaço, para vocês pegarem essas... Me lembre de colocar essas imagens lá, tá? Aqui a versão mais fiel, tá? Mísseis norte-coreanos e iranianos, a versão do desenho do Charles Pevic, que ele desenhou isso em 2004. Mais fiel à real é essa aqui, o Taepodong 2, ele desenhou perfeitamente, tá? Perfeitamente a visão do Taepodong 2. Aqui ele está colocando uma warhead, uma cabeça nuclear, e não uma cabeça de coifa protetora de satélite, tá? Que se assemelharia mais a essa aqui, perfeito? Mas é uma visão muito boa do Taepodong da Coreia do Norte. Capacidade nuclear, então, a capacidade estratégica, tá, de dissuasão. Olha um Scud bem antigo, olha, um Scud bem antigo, colocado na sua plataforma móvel de lançamento, olha. Essas imagens são muito boas, né? Todo o programa espacial desses países do Oriente Médio é todo baseado em mísseis militares estratégicos. Daí vocês veem que os primeiros foguetes deles ganham vantagem da flexibilidade, da facilidade, rapidez, preparação e etc. Não raro são foguetes que utilizam grandes quantidades em profusão de combustível sólido ou combustíveis líquidos estocáveis, tá? Não são tecnologias avançadas ou aperfeiçoadas, mas são tecnologias eficientes. Perfeito? Síria,
Eu não vou falar aqui da Síria, mesmo na época aqui que esses estudos foram feitos, a Síria era um player como nação, né, independente, mas aqui, já com os problemas que ela passa hoje, não vou considerar, não. Só para vocês verem, olha, qual é a ameaça de um míssil balístico, perfeito? E aqui eu estou mostrando essa imagem aqui, é uma imagem de um míssil digamos, de pouco alcance, né? Atravessar uma baía, mas é só para vocês verem, né? Então, olha só, um míssil balístico, tal como um foguete comum, como a gente vê, as fases as fases de voo dele são definidas em quatro estações, né? A fase da propulsão, boost phase, perfeito? A fase de ascensão, a fase de descida e a fase terminal. O que é isso? Durante a boost phase, que vocês podem ver que a menor parte do voo, o veículo tem propulsão ativa. Depois, ele continua executando a parábola com a inércia, e quando ele atinge o ponto máximo, o apogeu, ele obviamente vai começar o seu retorno à Terra. Dado o controle perfeito na fase de lançamento, tem-se uma elipse de impacto calculada. Se ele tiver alguma capacidade de controlar a reentrada, essa capacidade, essa precisão do impacto vai ser maior. Daí a importância de que você ter um sistema de satélite que você detecte logo de início a pluma, o calor. Ontem nós comentamos isso no grupo do Homem do Espaço no WhatsApp. A pluma de calor do foguete intercontinental, intermediário, superfície-superfície, superfície ao ar. Se bem que a pluma de um foguete superfície-ar, ela é muito pequena em relação à distância que o satélite está, porque o tamanho do foguete é menor. Tá? Então, um lançamento hostil deve ser detectado no início, perfeito? É óbvio que um bom equipamento infravermelho de um satélite também pode observar o calor da reentrada de uma cabeça nuclear, perfeito? Mas é um objeto pequeno, um objeto muito pequeno. Então, vamos lá, perfeito? Bom, características de mísseis balísticos, tá? Para um alcance em terra de 100 km, a velocidade em km por segundo na hora de desligar o motor, 1 km por segundo, tá? Bastam 30 a 40 segundos de empuxo, tá? A altitude a 10 a 15 km é que ele termina de fazer a queima, e o apogeu do foguete menos de 30 km. Tempo de voo total, 2 minutos. Em 2 minutos o cara atinge 100 km. E passamos, aí eu vou pular, os outros passamos só lá para baixo, olha, 10 mil quilômetros, como um foguete lançado do norte da América do Norte da América do Norte, passando pelo Ártico, pelo Círculo Polar, etc., para atingir alguma cidade, por exemplo, na Rússia. Velocidade na hora do desligamento do motor, 7,2 km por segundo, ou seja, 1 km por segundo abaixo da velocidade orbital, tá? Tempo de queima de 170 a 300 segundos, temos aí um tempo de queima semelhante ao de um lançamento orbital. A terminação da queima, né, a altura em que a queima for terminada, 180 a 220 quilômetros, perfeito? E pode ser um apogeu até de 1.300 quilômetros, por um tempo de voo de 30 minutos, perfeito? Então, trajetórias típicas de mísseis balísticos para o teatro de guerra, tá? Como temos aqui. E aí, ó, olha só. Aqui já uma imagem mais recente, ó, da Coreia do Norte e o alcance da Coreia do Norte com os seus Taepodong-1, o Taepodong-1 Satellite Launch Vehicle, tá? SLV, e o Taepodong-2, olha, o Taepodong-2 está dizendo aqui em desenvolvimento porque os norte-coreanos usam seus lançamentos espaciais para testar seus mísseis militares. Aqui o círculo amarelo é o centro da Coreia do Norte e o raio de ação dela. Olha, 3 raios de ação, tá? Inclusive a China está no raio de ação, né? E
grande parte da Rússia, Paquistão e China, etc., né? Deixa eu ver vocês ali, deixa eu ver vocês ali. Vamos lá, gente, deixa eu só ver vocês aqui. Daqui a pouco eu chego nos satélites, tá? O mote da aulinha de hoje, né? Roberto, os scans do Iraque foram modelizados por brasileiros, com certeza. Aliás, Roberto, você sabe que o Brasil tem íntima relação com as guerras no Oriente Médio, né? Desde o início dos anos 80, aliás, fim dos anos 70, que empresas brasileiras, tá, vendem para aquela região ali equipamentos pesados de guerra de alta confiabilidade, como, por exemplo, a bateria Astros 2. Então, a nossa história, e por isso eu achei interessante chamar vocês a essa aula, a nossa história com o desenvolvimento de foguetes nessa região é muito íntima, tá? Rudinei, suporte boate de Coreia do Norte possui arsenal nuclear é fato. Eu acho que, com certeza, pelo que eu já li, a Coreia do Norte tem algum tipo de capacidade nuclear, tá? Nosso país não tem míssil com esse alcance, não. Só de curto alcance, coisa e tal. Ricardo, os mísseis modernos de longo alcance têm liberdade de trajetória? Olha só, os mísseis modernos, eles não têm uma manobrabilidade grande na hora da reentrada, tá? Eles têm, sim, um veículo, alguns modelos, eu não vou ficar discorrendo muito, porque aí eu teria que ficar explicando um por um, mas além de você ter algumas ogivas que são pilotadas, tá? O último estágio do foguete, digamos assim, apenas uma coroa que se acopla com a carga nuclear, ela tem capacidade de fazer ajuste de trajetória e que garantem uma precisão maior no alvo final, perfeito? Os soviéticos, durante muito tempo, testaram e efetivamente colocaram em operação um sistema chamado FOBS, Fractional Orbit Bombardment System, o sistema de bombardeio em órbita fracionada. O que era isso? Eles lançavam um foguete semelhante ao Zyklon, tá? um F-1R, como a gente chama no Ocidente. A gente até mantém essa designação para não confundir com o Zyklon, tá? Um F-1R, que era um foguete intercontinental de 2 estágios, com uma cabeça atômica, obviamente, e que ele entrava em órbita, mas antes dele girar em torno do mundo, ele desacelerava para cair em cima, no caso dos Estados Unidos, correto? Então, não era simplesmente um míssil balístico, ele entrava em órbita, mas ele saía de órbita para garantir maior precisão, digamos assim, ao atingir o alvo. Tá? Era o FOBS. Então, vamos lá. Vocês estão vendo direitinho aí, gente? O som tá legal? Tá, o som tá legal, né? Os mísseis hoje em dia, Sahab, tá? Aqui já é um desenho mais fiel, digamos assim, né? Um pouco mais fiel, tá? Olha a capacidade do Irã, perfeito? Com o Sahab 3 e o proposto Sahab 5, tá? Esses nomes podem não ser necessariamente os nomes finais quando esses mísseis entram em operação, correto? Tá? As capacidades da República Popular da China com Dongfeng é DF, tá? DF3, DF4, DF21, DF31, o Dongfeng 5, DF5, um foguete da classe, da família do Feng Bao, tá? São foguetes que os chineses, eu já falei em outra live aí do Homem do Espaço, o Dongfeng e FB, o Feng Bao, são foguetes que deram origem ou foram utilizados como ponto de partida para os longa-marcha, perfeito? Para alguns longa-marcha, não são todos, são alguns longa-marcha. Vocês vão ver desenhos do Dongfeng, do Feng Bao, muito semelhantes a algumas versões iniciais do CZ do longa-marcha. Perfeito?
Rússia. A Rússia, aqui, o míssil estratégico russo que está sendo analisado aqui é o Topol, tá? O foguete Topol, que também tem capacidade orbital, tá? Devidamente modificado, o Topol-M tem capacidade orbital. Bom, o SBIRS, agora. O Space-Based Infrared System, tá? A missão do SBIRS, tá? Do satélite de observação alerta antecipado por infravermelho, tá? Qual é a missão dos SBIRS? Desenvolver e espalhar, né? E estabelecer e sustentar um sistema de vigilância para, olha só, missile warning, avisamento, né? Aviso de míssil, defesa antimíssil, guerra no espaço, tá? Caracterização de battlespace, guerra no espaço, e inteligência técnica, tá? Inteligência técnica, reconhecimento do tipo e performance dos mísseis dos adversários. Engajamento global, tá? As competências centrais da Força Aérea devem prover a força conjunto de guerra, né? E promover a superioridade de ar e espaço, capacidade de ataque global por parte dos Estados Unidos, mobilidade global rápida e imediata, engajamento de precisão, tá? Aí que incluídos os bombardeios cirúrgicos, né? Superioridade da informação e suporte ágil em combate. Os satélites de alerta infravermelho, eles são parte de um conjunto da Joint Vision já de 2010, há 7 anos atrás, uma iniciativa de defesa, tá, americana e ocidental, então, que prevê manobras dominantes, engajamento de precisão, reforçando, proteção total, full dimensional, tá? Ou seja, o hemisfério todo ocidental protegido, obviamente com ênfase pela segurança dos Estados Unidos, né? E logística focada, perfeito? Nós tivemos e temos, tá, durante muitos anos, aqui nós temos o ano fiscal de 94, 95, tá, ano 2000 até 2006, tá? Foi o que eu consegui pegar aqui. Os satélites DSP, Defense, tá? Support Program, tá? O programa de sistema de defesa, tá? Foram lançados esses satélites DSP. Segmentos do chão do SBIRS, segmento do chão são as antenas do segmento solo, tá? Que recebem as informações e retransmitem, tá? E aqui no meio, ó, os satélites high, tá? Satélites high, órbita geoestacionária, tá? Órbita altamente elíptica, perfeito, tá? Satélites, vários exemplares lançados, e os SBIRS baixo, de órbita baixa, do qual foi lançado o último aqui recentemente, perfeito? Então, o SBIRS é um sistema de defesa por satélite de vigilância que engloba os satélites DSP e os satélites com o próprio nome de SBIRS mesmo. Bom, a arquitetura do SBIRS. Nós temos o DSP, é um satélite que tem um grande telescópio infravermelho refrigerado a líquido gelado, perfeito? Observando o terreno abaixo. Em órbita geoestacionária, nós temos o satélite de alerta que faz a comunicação entre bases, perfeito? Faz a comunicação entre bases e também a detecção de alvos. A órbita altamente elíptica, só para ganhar vantagem da passagem mais rápida sobre os objetivos, né, com essa órbita altamente elíptica. O veículo passa por cima do teatro de operações desejado, depois ele sobe lá no alto do apogeu, e ele tem o tempo todo em que ele está subindo até o apogeu, o próprio apogeu, e volta para o perigeu, ele tem esse tempo todo para fazer a retransmissão dos seus dados. Bom, 4 satélites geossíncronos, perfeito, lançado pela primeira vez no ano 2002.
2 satélites de órbita altamente elíptica, como eu falei, HEO, tá? O primeiro satélite sensor entregue já a partir do ano 2001. Vocês podem ver a constelação dos Sbirros, satélites em órbita altamente alongada, que vocês podem encontrar na internet como a órbita Molniya. É uma órbita semelhante à Molniya, tá? Semelhante. Não é a mesma órbita, é uma órbita semelhante. Mas a órbita Molniya é como a gente dá um nome a qualquer órbita altamente elíptica, tá? Que aí o satélite é escolhido ser colocado nessa órbita por uma série de razões, entre elas a cobertura de grandes latitudes e também a capacidade de retransmissão durante maior tempo com uma órbita de período mais curto. Uma órbita geoestacionária é uma órbita com um dia de giro, ele fica parado sobre um local só. Já a órbita elíptica, o satélite pode fazer órbita de 6 horas, 10 horas, 12 horas, etc., passando durante um grande, longo tempo sobre a estação desejada, sobre o território desejado, né? Tal como o satélite Molniya, como eu falei, que é um satélite de comunicação, não é militar, se bem que ele pode ser utilizado para comunicações militares, é um satélite de comunicação que é utilizado para altas latitudes na ex-União Soviética e na Rússia. Sibir. DSP, tá? Olha aqui, tem um bom desenhozinho do DSP aqui, perfeito? Estações de solo dos Sbirrs, os satélites Sbirrs em alta órbita terrestre geoestacionária e as órbitas baixas do Sbirrs, tá? Das quais já foram feitos voos de demonstração e etc. Olha só, qualquer lançamento, tá? Qualquer lançamento efetuado por em qualquer teatro de operações é observado imediatamente pelos sensores infravermelhos que detectam o calor dos satélites da rede Sbirrs, pelo DSP ou pelo próprio Sbirrs mesmo, e são retransmitidos ou diretamente ou através de um retransmissor para as estações de comando nos Estados Unidos. Aqui uma boa imagem dos satélites elípticos do sistema Sbirrs, tá? Diz-se, né, a intenção é que eles substituam os DSPs, tá? Eles vão ir abandonando os DSPs pela sua tecnologia mais complexa e mais cara, em favor do sistema Sbirrs, perfeito? Bom, olha só, durante algum tempo foi-se estudada a utilização do MXX, o Mid-Course Space Experiment, que nada mais é um satélite predecessor dos Sbirrs e dos outros satélites de alerta antecipado, carregando um grande painel de sensores para monitorar o próprio ambiente em torno da espaçonave, tá? E o ambiente já distante, tá? Aonde os veículos espaciais, os veículos transatmosféricos inimigos podem aparecer, tá? Nós temos aqui, essa arquitetura aqui é só representativa, tá? Que os painéis solares do MSX são maiores. Aqui a taxa de aquisição aqui, o campo de visão dos vários sensores, tá? Muitas vezes os sensores, aí entre radiômetros, interferômetros, também quando é o caso de escuta eletrônica, etc., eles podem ter escopos variados, tá? Áreas de vigilância variadas. Normalmente existe um grande sensor que engloba todos como meio de você fazer uma triangulação, uma conjuração dos dados enviados por cada equipamento sensor diferente, tá? Bom, gente, esse é o nosso sistema Sibirrs, tá? Com relação a
os mísseis de Coreia do Norte e Irã. Hoje foi só assim para localizar vocês, mas não acabou, não, que eu tenho mais coisas para falar. Foi só para localizar vocês sobre a importância que se dá, no caso, a Força Aérea Americana, o Departamento de Estado, que se dá a detecção antecipada de alvos em infravermelho. O que quer dizer isso? O motor do foguete militar posto em ação para lançar uma carga qualquer, uma carga de guerra para outro local, notadamente para nações amigas dos Estados Unidos, tá? Para isso que eles colocam, colocaram e colocam ainda em operação os satélites, como eu falei, SBIRS e DSP, que fazem parte da mesma estratégia global. É interessante, depois eu vou fazer um apanhado dos foguetes espaciais, mas eu vou ter que falar dos foguetes militares da Coreia do Norte, como eu já comecei a falar agora aqui, Taepodong, etc., para localizar vocês sobre a capacidade espacial da Coreia do Norte, que vira e mexe é notícia, tá? E no Irã, que inclusive já lançou animais ao espaço, gato, macaco e etc., também tem projetos espaciais, satélite, etc. O Irã, inclusive, tem um projeto de uma cápsula espacial que já foi mostrada maquetes em tamanho 1:1, só que não são funcionais, não, tá? São apenas maquetes, eles não têm um desenho específico para uma nave tripulada, não. Além do que, qualquer lançamento do Irã teria que necessariamente passar por cima de espaço aéreo de outras nações, e isso impede uma liberdade grande de lançamento para o Irã, devido ao fato de poder ser interpretado como um lançamento militar. Para o Irã lançar uma nave e um satélite, ele tem que avisar as outras nações de que será um lançamento pacífico, e ainda assim causa desconfiança. Bom, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Eu pedi que os meus alunos me lembrassem de eu falar uma espaçonave que tem a ver com melancias, Por que eu estou dizendo isso? Olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês compartilhar a tela. Olha só. O que uma nave espacial pode ter a ver com melancia? Não, ela não vai transportar melancia para o pessoal comer, se bem que os cosmonautas soviéticos, muitas vezes, quando retornavam à Terra, ganhavam melancia, melão e etc. para comer. Mas não é isso, não. Vocês estão vendo aí no vídeo de vocês, espero que estejam vendo, o projeto 5050, tá? Ou EPOS, E-P-O-S. O projeto 5050. O que era isso? No fim dos anos 50, início dos anos 70, o Ministério da Defesa da União Soviética, com o MOM, o Ministério de Construção de Máquinas, ele exigiu que os projetistas, vários projetistas de vários design bureaus, né, os bureaus de design da então União Soviética, como o Mikoyan, como o Molnia, etc., que projetasse um veículo espacial pilotado com capacidade de guerra espacial, tá? Então eles criaram, entre outras coisas, não é um único só, o projeto 5050, 50-50, ou EPOS, que tem essa espaçonave aí, é um veículo lançador, um veículo de decolagem horizontal, tá? Um HTOL, né? Horizontal Takeoff and Landing. É um avião de lançamento, uma nave-mãe, com foguete com motor turbojato e foguete de impulsão também, com um adaptador na parte de cima e uma pequena nave, que vocês estão vendo aqui em cima, uma pequena nave com 3 aletas, junto com um tanque de combustível e um motor. Eu não coloquei mais fotos aqui, porque o 5050, ou Spiral,
vai ser tema de uma outra aula. Sobre o 50-50 eu já falaria umas 2 ou 3 aulas, pelo menos de 2 horas cada uma, tá? Eu só vou saciar essa pequena curiosidade. Mas o que que essa nave 50-50 Spiral EPOS, EPOS, tem a ver com melancia? É o seguinte, essa nave, olha ela aqui, vou dar um botão desenho melhor, pronto, ó. Essa nave, aqui, ó, ela foi construída, tá? Olha aqui. É o Spiral, já que nós já estamos vendo o projeto 50-50 com a nave espacial Spiral. Resumindo de modo bem simples, qual era o objetivo disso aqui? Aquele veículo grande, a nave-mãe, decolava com esse veículozinho, esse táxi espacial, né? Esse lifting body. Vejam no âmbito do espaço que eu já falei sobre lifting bodies, são veículos que usam a própria forma da sua fuselagem para gerar sustentação. E o veículo maior, a nave-mãe, lançaria essa navezinha em órbita, acoplada a um foguete, e ela em órbita poderia realizar uma série de atividades militares com um piloto só. Fotografia, inspeção de satélites, combate no espaço, etc. Os soviéticos, entre 1981 e 1982, 81, 82 a 1984, eles testaram 4 naves semelhantes, não iguais, semelhantes a esta, tá? A nave Bohr, B-O-R, Bohr 4, semelhantes. Essa nave que está aí, ela foi lançada por bombardeiros e descia planando até aterrissar. Ela tinha também, e aí entram as melancias, ela tinha também capacidade de decolar e fazer um voo curto para testes em campos de prova secretos na União Soviética. Vocês estão vendo aqui que ela tem, olha, um escudo de calor na parte de baixo, e esse escudo era de uma tecnologia ainda mais atrasada, então ele não podia fazer, o engenheiro não podia fazer um furo no escudo. O que foi que ele fez? Olha, ele botou o trem de pouso com roda, abrindo por cima uma perna do trem e outra perna, e um esqui na parte, aliás, minto, 2 esquis na parte de trás, saindo da traseira da nave. Então esse veículo espacial, ele entraria em órbita terrestre, faria sua missão militar, depois ele retornaria. E não usaria paraquedas. Ele usaria esse motor aqui, o motor de querosene, o motor a jato de querosene, o motor, como a gente chama, de respiro na atmosfera, um air breathing, tá? Um motor a jato, como de um avião a jato, um pequeno motor a jato de querosene, tá? Para fazer a manobra até o retorno à Terra. E também ele tinha, claro, foguetes, motores foguetes de bipropelente, perfeito? Para fazer as manobras no espaço e no início da reentrada. Para os testes, olha só que legal, para os testes, e detalhe, olha aqui, agora vem o lance do melão, da melancia. Tá vendo que na foto anterior você tinha uma variante dele com pneus? As primeiras variantes tinham um esqui. E lembra que eu falei que esse veículo, um dos testes era ele decolar por conta própria, fazer um curto voo e aterrissar novamente. Nos campos de prova secretos do Exército da Força Aérea Soviética, você tinha pistas muito ruins, ou até pistas asfaltadas, mas que não permitiam que esse esqui deslizasse. E eles tinham, vamos fazer agora o teste do Spiral, tá? Mas na última hora, sabe como é que é? Coisa militar, né? Governamental, coisa e tal. Viram que ela não ia escorregar o suficiente para ela poder decolar com o motor, tá? Aqui a cobertura abre, com o motor a jato. E os foguetes também. Não tinha como, tinha atrito aqui. E o que eles iam fazer? Tinham que fazer o teste. Mandaram vir de fazendas próximas caminhões de melancia.
e foram estourando as melancias bem na strip, né? Bem na pista. Quando eles estouraram, um monte de caminhões de melancia, era barato ali na época, tinha ali as fazendas ali próximas, coisa e tal. Ficou aquela baba toda de melancia na pista, e o Spiral acionou seu motor e efetivamente conseguiu decolar, escorregando por sobre a melancia. Isso também podia ser feito na hora dele pousar, para evitar o atrito maior com o asfalto, com a terra da pista. Então, gente, o que uma nave espacial tem a ver com melancias? Tem a ver que ela foi testada e com uma solução de última hora, foi colocado, até nessa aqui, ó, foi colocado melancias estouradas para que ela pudesse aterrissar de modo perfeito. Obviamente que após essas experiências, eles conseguiram desenvolver um trem de pouso já com uma mecânica diferente, com como vocês estão vendo, com rodas. Porém, não deixaram de usar os esquis na parte traseira. Esquis esses descartados depois de cada pouso. Perfeito, gente? Vamos lá. Helder Júnior, obrigado por compartilhar seu conhecimento sobre um assunto, não sei o quê. Minha função, obrigado. Quem diz obrigado sou eu, minha função é essa. A missão do Homem do Espaço é trazer conhecimento para vocês. Este era o mesmo projeto, denúncia mesmo. Este era o primeiro, sim, do Bohr. Olha só, ele era parte. Como é que eu vou explicar? Olha só. O Bohr, o BOR, tá? Que é veículo atmosférico, o veículo foguete atmosférico, ele é uma derivação do Spiral. Tanto é que, depois eu vou falar do Bohr, e aí o Bohr são várias, eu poderia falar horas do Bohr, o Bohr 4, Bohr 5, tivemos, se eu for falar é muita coisa, tivemos Bohr de madeira, é muito legal a história desse sistema. E Bohr, vocês não usem com B maiúsculo, tá? É uma sigla, não é uma palavra, não. Vocês podem ver B maiúsculo, OR minúsculo, não. É uma sigla, tá? É um projeto que derivou do Spiral e testou itens para o Spiral. Porém, o Bohr 4, lançado como Cosmos 1000, se não me falha a memória, 1514, 1374, 1445 e Cosmos 1614, as 4 naves Bohr, lançadas por foguetes Cosmos, eles foram usados, eles eram derivados do Spiral, concebidos para testar o Spiral, mas, na verdade, foram usados de verdade para testar material do Buran. Foram usados para testar as telhas de proteção do Buran. Eles estavam prontos para lançamento, mas o projeto pós-Spiral foi perdendo verba. E, enquanto isso, nessa mesma época, meio para fim dos anos 70, os soviéticos se engajaram no Buran. O Buran é do fim dos anos 70. E início dos anos 80. Já tinha Buran pronto. Em 82, 81, 82, já tinham as células do Buran prontas. Fuselagem, asa, etc. Pronto. Sendo testado, transportado em Ramenskoy, etc. O que foi que fizeram? Pegaram o Bohr 4, o tipo Bohr 4, tá? E colocaram neles a proteção térmica que seria usada no Buran. Entendeu? Seria usada no Buran. E aí testaram o Bohr, a nave Bohr, pousando tanto no Oceano Índico, tá? Depois eu mostro, tem foto dele na net, pousando no Oceano Índico, fotografado pela Força Aérea Australiana, depois pousando no Mar Negro, para dar mais segurança de segredo aos soviéticos, tá? Em detalhe,
pousando de paraquedas. Ele não tinha trem de aterrissagem, perfeito? Então era isso mesmo, gente. Então o Bohr é um programa concomitante, inicialmente desenhado para testar o Spiral, tanto é que pegou mais ou menos a forma, mais ou menos, tá? Mais ou menos a forma, mas foi efetivado para testar material para o programa do Buran. Perfeito, gente? Pessoal, muito obrigado pelos 28 likes. Show, 19 pessoas me aguentando até agora. Embalo de sábado à noite, pequena aulinha, agora vocês podem sair para passear, correto? Só para dar uma ideia da importância que os americanos dão. Uma ideia bem rasa da importância dada pelos americanos ao sistema de alerta antecipado por meio de satélites, só como exemplo, a Irã e Coreia do Norte, e a curiosidade do veículo Spiral, testado, tá, pela União Soviética nos anos 70, em vários voos cativos e voos próprios, voos solo, tá, dessa nave de interceptação espacial. Lembrando que, depois eu quero que vocês me lembrem de falar sobre canhões no espaço, já foi enviado, sim, um canhão, tá, um canhão de ataque, um canhão de defesa no espaço, mas a bordo de uma espaçonave. Mas depois eu falo isso para vocês. Canhão esse que derivações seriam usadas nesses interceptadores soviéticos. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Compartilhem o canal do Homem do Espaço. Já somos 2.222 integrantes do canal, assinantes. Vamos ver se a gente aumenta mais isso aí. E quem tiver interessado, Face do Homem do Espaço e o WhatsApp do Homem do Espaço. Gente, um grande abraço para vocês. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Abraço, tchau.